cada 10 mulheres, uma desenvolve o câncer de mama. O câncer de mama é um tipo de câncer que se forma nas células da mama, caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado dessas células. O tratamento depende do tipo, do tamanho do tumor e estágio da doença. Pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou terapia-alvo. Os fatores genéticos representam cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Mutações em genes como BRCA1 e BRCA2 aumentam significativamente o risco de doença ter parentes de primeiro grau e um histórico de câncer de mama, como mãe ou irmão. Também é um fator importante nesses casos e o acompanhamento médico em algumas situações, os testes genéticos são recomendados. Já os fatores ambientais e de estilo de vida têm um impacto ainda mais amplo: consumo excessivo de álcool, sedentarismo e obesidade. E a alimentação rica em gordura aumenta o risco, assim como a exposição frequente na radiação e o início tardio da maternidade. Por isso, hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular são essenciais na prevenção. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, excluindo o câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de cerca de 73.610 casos novos por ano entre 2023 e 2025. Isso representa uma taxa de incidência de aproximadamente 42 casos a cada 100 mil mulheres. As regiões Sudeste e Sul são as que concentram o maior número de casos. Infelizmente, o câncer de mama também é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no país. Só em 2021 foram registrados mais de 18 mil óbitos. A taxa de mortalidade foi ajustada, foi de cerca de 14 mortes para cada 100 mil mulheres. A maior parte dessas mortes ocorre em mulheres com mais de 50 anos, mas o número de casos em mulheres mais jovens também tem chamado a atenção. O INCA e o SUS são pilares fundamentais na luta contra o câncer de mama no Brasil. O INCA lidera as pesquisas, campanhas de conscientização e políticas públicas que salvam vidas todos os dias. Já o SUS garante acesso gratuito ao diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação, mesmo para quem não teria condições de pagar. Graças a eles, milhares de mulheres têm a chance de vencer a doença com dignidade e esperança. Prevenir, cuidar e tratar, essa é a força do Brasil unido contra o câncer de mama. Podemos reduzir as chances de desenvolver o câncer de mama adotando alguns cuidados no dia a dia. A gente sabe que o câncer de mama é uma das principais causas de morte por câncer entre as mulheres, mas a boa notícia é que dá para agir antes mesmo da doença aparecer. Pequenas atitudes podem fazer muita diferença. Manter uma alimentação equilibrada, com bastante frutas, verduras e alimentos naturais, é uma dessas atitudes. Fazer exercícios com frequência, evitar o cigarro e reduzir o consumo de álcool também ajuda bastante. Outro ponto importante é manter o peso corporal saudável, principalmente depois da menopausa. E algo que às vezes passa despercebido, mas tem um papel protetor, é a amamentação. E vale lembrar que quanto mais cedo a gente começar com esses hábitos, melhor. Então, se a gente puder fazer uma escolha mais saudável hoje, é uma forma de se proteger lá na frente. Detectar cedo é salvar vidas. Muitas doenças começam em silêncio, sem mostrar sinais, mas com exames simples como mamografia, o Papa Nicolau e a medição de pressão, é possível descobrir problemas no início e tratar antes que se tornem graves. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura e menos complicações. Cuide-se, faça seus exames e a saúde não espere. Agora falando um pouco sobre a redução de complicações, nós temos aí vários tratamentos e diagnóstico para o câncer de mama e dentre eles tem estratégias, no qual eu vou citar algumas delas, tá bom? O primeiro é o tratamento específico, que é a cirurgia como mastectomia ou lumpectomia. Tem a radioterapia, a quimioterapia, que ela visa ali em controlar ou eliminar completamente o tumor. Tem a reabilitação, que é a fisioterapia para prevenir ou tratar linfedema, que é o inchaço pós-cirurgia. Também tem um apoio psicológico, que é para o paciente conseguir lidar com esse impacto emocional, a gente vai falar mais ao decorrer da apresentação. Também tem o monitoramento,
que são as consultas regulares para detectar recidivas ou metástases precocemente. Também tem o exame de imagem, como mamografia e a ultrassom. Esses exames, eles são feitos conforme os protocolos, certo? Tem os cuidados paliativos, que é ali quando o paciente está em estágio avançado, que prioriza o alívio da dor e sintomas físicos. E também tem o suporte emocional. Tem os programas de sobrevivência, que dão ali a orientação sobre estilo de vida, como a alimentação, e para fazer também atividades físicas. Tem também o acompanhamento, que é em relação às sequelas, certo? As sequelas tardias, que faz ali o tratamento. O momento do diagnóstico é um dos mais difíceis. O medo, a insegurança, o impacto de pensar na família, na vida, no futuro. Cada mulher vive esse momento de forma única, mas com o apoio, afeto e acompanhamento profissional, é possível transformar esse medo em força. O apoio psicológico e a rede de suporte são fundamentais no tratamento do câncer de mama, ajudando na adaptação à doença e no bem-estar emocional do paciente. O acompanhamento psicológico pode reduzir a ansiedade e depressão até aliviar os sintomas físicos, como dor e fadiga. A rede de apoio, formada por familiares, amigos e profissionais da saúde, oferece acolhimento, troca de experiência e ajuda prática no dia a dia, diminuindo o estresse e a sensação de solidão. Buscar esse apoio é essencial. Converse com a equipe da saúde para saber como acessar esses recursos. A prevenção do câncer de mama vai muito além dos exames. Muitas mulheres enfrentam barreiras como falta de informação, dificuldades financeiras e medo do diagnóstico e problemas na estrutura do serviço de saúde. Esses fatores dificultam o acesso à prevenção e ao cuidado contínuo. Por isso, é fundamental pensar a prevenção de forma ampla, com mais informação, acolhimento e acesso para todas. O Outubro Rosa é uma campanha que chama atenção para a prevenção do câncer de mama, mas que é importante lembrar que o cuidado com a saúde não acontece só nesse mês. Mas afinal, o que é o impacto emocional? Pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular mostrou que 54% das mulheres que tiveram câncer de mama passaram na sua vida por situações emocionais de muita tristeza, mágoa, frustrações, abandono, rancor e falta de perdão. O estudo presente expõe o diagnóstico e tratamento do câncer de mama em mulheres causa um impacto psicológico importante, desencadeando experiências de medo, tensão, dúvidas e questionamentos. Conhecer o próprio corpo é um dos primeiros passos para o cuidado com a saúde. O autoexame das mamas não substitui os exames médicos, mas pode ajudar a identificar sinais que merecem atenção. Mais do que um gesto de prevenção, o autoexame é um ato de amor próprio, um momento de conexão com você mesmo. Agora veja como realizar esse exame de forma simples, segura e com carinho, um cuidado que pode e deve fazer parte da sua rotina. É muito fácil, não dói e é rapidinho. Primeira semana após o final da menstruação, observe suas mamas em frente ao espelho. Fique em pé e levante os braços. Perceba se há alguma alteração no contorno ou superfície dos seios. Fique atenta nas mudanças de tamanho ou formato das mamas. É importante notar se há vermelhidão ou coceira ao redor do seu mamilo. Se há vazamento ou não vazamento de líquido saindo dos mamilos. Verifique também se há inchaço nas axilas ou ao redor da clavícula. Nódulo ou espessamento diferente do tecido da mama. Mudança na textura da pele, enrugamentos mucosas ou dor na mamas e axilas. Inversão ou mudança de posição no formato de mamilo. Agora é hora de se tocar. Levante o braço esquerdo e toque o seio com a mão direita, fazendo movimentos circulares com a ponta dos dedos. Repita o mesmo procedimento do lado direito. Deite-se e faça o mesmo processo, primeiro no seio esquerdo e em seguida no direito. Além disso, praticar exercícios físicos, manter uma dieta balanceada e amamentar são hábitos que reduzem o risco de contrair a doença. Outra dica valiosa é a mamografia. A mamografia é o principal exame de rastreamento para o câncer de mama. A mamografia é indicada a partir dos 40 anos e se você tem histórico de câncer de mama na família, procure seu médico para explicar qual o melhor rastreamento para o seu caso. E não se esqueça de se notar anomalia, procure seu médico imediatamente. O câncer de mama é o mais comum entre mulheres e quanto antes ele for descoberto, maiores são as chances de cura.
Fique atenta e se cuide. Minha vida daria um filme, né? Sobre o milagre que Deus fez. Aos 24 anos, Mariana percebeu um nódulo na mama durante o autoexame. Estava em casa tomando banho, fiz o autoexame das mamas em frente ao espelho e senti um nódulo no seio esquerdo. Achei que fosse normal, alguma coisa, algo que havia acontecido, mas que eu iria tomar um remédio e ia ficar tranquilo, né? Algo natural mesmo. Mariana descobriu bem no começo, mas o câncer dela, chamado de carcinoma infiltrante grau 3, é considerado o mais agressivo. As chances de cura, segundo os médicos, seriam bem poucas. Os tumores foram crescendo de forma desordenada, né? Eles ficavam pontiagudos, os tumores, né? Quase perfurando a pele e a roupa. Em coisa de uma semana, crescia muito rápido. Os médicos falaram que foi um caso entre 1 milhão, raríssimo, uma menina de 24 anos, nas 2 mamas ao mesmo tempo, tumores simétricos cresciam ao mesmo tempo. O tumor se espalhou e, ao invés de 1, Mariana estava com 7 nódulos, todos malignos. Eu entrei em depressão uns 3 dias, eu fiquei deitada. Eu lembro que minha mãe, né, que Deus a tenha, ela levava alimento para mim na cama e a janela ficava fechada que eu não queria ver a luz do dia, né? Eu pensava, eu vou morrer. O caso era tão grave que os médicos não queriam sequer tentar o tratamento. Os médicos falaram que eu estaria tirando talvez a vaga de uma outra paciente que tivesse chance de sobreviver, que os tumores já estavam muito agressivos, não iam reduzir com a quimioterapia, só mesmo um milagre. Uma amiga que trabalhava comigo, né? Nós enfermeiras, ela comentou que viu, né, depois que ela viu que eu sobrevivi e tudo, ela falou, amiga, eu vi seu atestado de óbito pronto no computador. O médico deixou só esperando mesmo a data para poder imprimir e te enterrarem. O atestado de óbito deu lugar à vida. Mariana conseguiu o tratamento e em 6 sessões de quimioterapia, os tumores diminuíram e ela já podia fazer a cirurgia. Aí veio mais um baque. O que Mariana não esperava era ter que retirar as 2 mamas e esvaziar as axilas para retirar os linfonodos que também estavam comprometidos por células malignas. Foi triste, eu pensei, nossa, será que eu vou deixar de ser mulher, né? As mamas, né? E como é que eu vou sobreviver? Como é que vai ser? Pensei, nossa, se eu ficar viva, eu vou contar para todo mundo minha história para que todas as mulheres se previnam, né? Façam o autoexame das mamas, façam a mamografia. E hoje ela faz questão de mostrar as cicatrizes. Para quebrar esse paradigma, né? De que as cicatrizes são feias, não. Um seio com silicone é bonito, né? Aparece aí no carnaval, nos programas de televisão, nas avenidas e tudo mais. Por que que as minhas cicatrizes, né? Que são a marca da minha vitória. Então eu tenho orgulho das minhas cicatrizes, eu amo. E ela não é a única, não. Mariana e mais 4 mulheres que enfrentaram câncer e tiraram a mama posam para uma marca de biquínis voltada a mulheres mastectomizadas. Todo mundo quer mostrar que depois do câncer a vida, inclusive, é um renascimento. É viver. Eu acho que se a gente ficar pensando o que vai acontecer, a gente não vive tão intensamente tudo que a gente tem de bom para viver. Superar o câncer tão agressivo e sem chances de cura, segundo os médicos, não foi a única vitória de Mariana. Logo após terminar o tratamento, ela também recebeu a notícia de que nunca seria mãe. Fiquei triste, né? Porque meu sonho era ser mãe. Os médicos me disseram, né, para eu tirar isso da minha cabeça, né, de ser mãe, esse meu pensamento, porque os hormônios, né, se eu engravidasse, os hormônios, gerando hormônio 9 meses no meu útero, poderia o câncer voltar em outra parte do corpo, mas que com a quimioterapia, a radioterapia, eu não teria nem chance de engravidar, porque causam esterilidade, né?
Mas contrariando as expectativas médicas, pouco mais de 5 anos depois de passar por essa luta, Mariana engravidou. Imaginei que eu tivesse doente, né? Pensei, nossa, agora o câncer voltou no útero, né? Porque minha barriga tá inchando e eu sentia muitas cólicas, né? Eu pensei, ai meu Deus, estou doente de novo. Que tumor que nada! O nome disso é Daniel, hoje com 1 ano e 5 meses. Daniel, nossa, é uma vitória. Daniel é minha vida. Era meu sonho ter um filho. Isso, Daniel veio para me completar, né? Vida, esperança, luta e fé. Um roteiro e tanto para quem viveu tudo isso aos 24 anos de idade.